Quantos de vocês nesta manhã estão vendo aqui esse cenário? Quantos de vocês? Amém. Eu gostaria de levá-los para muito além desse cenário nesta manhã. Eu gostaria de levá-los para o cenário da crucificação de Jesus, onde nós podemos ver ali um homem crucificado ao lado de Jesus, mas um outro homem sendo crucificado com Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23, por gentileza, do versículo 38 até o versículo 43. Evangelho de Lucas capítulo 23, do versículo 38 até o versículo 43. E a palavra de Deus diz assim: e também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém e amém. Querido Deus, que a Tua palavra seja pregada no poder do Teu Espírito Santo, que o Teu povo seja edificado pela pregação da Tua palavra, e que o nome do Senhor seja glorificado pelo Teu povo, pela Tua igreja. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, desde aquele primeiro dia em que cada um de nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, recebemos de presente dele a salvação, mas também recebemos de Cristo Jesus uma cruz para cada dia de nossa vida, para cada dia de nossa existência. Jesus, ele nos deu uma cruz para cada dia, a fim de que todos os dias de nossa existência morrêssemos para nós mesmos. Na verdade, Jesus nos deu uma cruz para cada dia, para que cada dia de nossa existência, o nosso eu, o nosso ego, as nossas vontades fossem crucificadas na cruz. E por que o pastor está dizendo isso? Porque a Bíblia afirma categoricamente em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus dizendo a todos, a você, a mim, a todas as pessoas: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Amados irmãos, eu tenho para mim que o mundo precisa de cruz. E aquilo que o mundo precisa mais desesperadamente é de cruz. Se nós, a cada dia de nossas vidas, a cada dia de nossa existência, nós estivéssemos crucificados com Cristo na cruz, as nossas famílias seriam melhores, as nossas comunidades seriam melhores, os nossos ambientes de trabalho seriam melhores, os nossos ajuntamentos seriam melhores, as nossas famílias seriam melhores, os nossos casamentos seriam melhores, todos nós seriam melhores. O grande problema da humanidade, o grande problema desse país, o grande problema dessa nação, o grande problema da igreja de Cristo Jesus, é que muitas vezes não entendemos que Jesus, ele foi para a cruz, mas ele também nos levou consigo para aquela cruz. Então eu entendo que nós precisamos, amados, a cada dia, é desesperadamente de cruz. Diga para o seu irmão nessa manhã: Jesus deseja levar
você para a cruz. Misericórdia, né, pastor? Eu pensei que o pastor ia dizer assim: olha, Jesus vai enviar um varão de fogo, como diz os nossos irmãos pentecostais, neopentecostais. Mas o pastor está dizendo que Jesus vai me dar uma cruz nesta manhã. Amados irmãos, essa é a proposta de Deus para nós. Eu queria fazer algumas observações aqui importantes. Dizer que a morte de Jesus na cruz é substitutiva, sem dúvida, é um argumento tanto biblicamente correto, quanto teologicamente correto. O profeta Isaías declarou: mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53, versículo 12, na parte C. O profeta João Batista afirmou que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João capítulo 1, versículo 29. O apóstolo Paulo afirma: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, conforme em Romanos capítulo 5, versículo 8. E o apóstolo Pedro ainda diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito Santo. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Geralmente afirmamos que Jesus Cristo de fato nos substituiu e que o sacrifício de Jesus é substitutivo. Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, conforme está escrito na sua palavra. Mas, amados, nós devemos afirmar também que o sacrifício de Jesus, ele não é somente substitutivo, ele é inspirativo e ele é didático, conforme nós podemos encontrar na própria Bíblia Sagrada. Em Gálatas capítulo 5, versículo 20 diz: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em Gálatas também capítulo 5, versículo 24, diz assim: que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E também ainda em Gálatas capítulo 6, versículo 14, diz assim: quanto a mim, no entanto, eu jamais venho a me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então, quando nós observamos a crucificação de Cristo, o Cristo crucificado, nós precisamos entender que esse sacrifício não é somente substitutivo, mas esse sacrifício de Jesus, ele é inspirativo e ele é didático. Isso significa dizer que todos aqueles que se declaram filhos de Deus precisam ir juntamente com Cristo para a cruz. Pesado, né? E a gente acha pesado mesmo, amados. Queridos, é interessante que Lucas relata a mesma cena que Mateus e Marcos. No entanto, o relato de Lucas sobre o cenário da crucificação é mais rico em detalhes. Não sei se você já observou. Enquanto Mateus e Marcos relatam a zombaria dos dois malfeitores, Lucas nos dá uma preciosa informação do arrependimento de um deles, quem sabe um fato desconhecido tanto por Marcos quanto por Mateus. E neste cenário que nós observamos ali na cruz, onde dois malfeitores estão sendo crucificados ao lado de Jesus, é interessante que Deus continua revelando o seu Filho como Salvador dos homens. Não sei se você já prestou atenção em todo o relato, mas no versículo 34, por exemplo, e dizia Jesus: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. No versículo 35, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. No versículo 36 e 37, os soldados escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Versículo 38 diz: e também por cima dele estava escrito um título em letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo: este é o rei dos judeus. E no versículo 39, a gente vê um dos malfeitores que estavam pendurados,
que blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Amados, naquele cenário de horror, naquele cenário de crucificação, existe um Deus pregando o Evangelho através de ímpios, através daquelas pessoas, e revelando o Salvador a todas aquelas pessoas. E esse Deus convidando homens e mulheres naquele cenário a serem crucificados com Cristo Jesus. Mas a grande questão é: qual a resposta que nós temos dado a essas revelações de Deus sobre a pessoa bendita de Cristo Jesus? Amados, qual a resposta que nós temos dado? Ali houve duas respostas. Ali houve a resposta de um homem que foi crucificado ao lado de Jesus, mas a resposta de outro homem que entendeu aquela mensagem e que de fato foi crucificado não somente ao lado de Cristo Jesus, mas crucificado com Cristo Jesus. Você foi crucificado ao lado de Jesus, ou você foi crucificado com Cristo Jesus? O maior problema da humanidade, amados, é o seu eu. A questão da queda do homem está intimamente ligado com a ausência da crucificação do eu. Porque Adão e Eva não crucificaram o seu eu, não colocaram o seu eu na cruz. Toda espécie de maldade foi disseminada sobre toda a humanidade. Porque não foi crucificado o eu lá no Éden. A morte chegou a todos nós, a morte chegou à terra, a morte chegou a todos os seres. Então todas as vezes que eu me recuso a crucificar o meu eu posso esperar, não vida, mas eu vou esperar disso é morte. Então a gente pode ver essa questão muito clara ali no Éden. O texto em destaque, amados, nos mostra o que significa crucificar o eu, ou ser crucificado com Cristo Jesus. No cenário da crucificação, como eu falei para vocês, ali existem dois malfeitores, e esses dois malfeitores representam toda a humanidade, representam todos nós, porque a Bíblia afirma em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos nós pecamos, todos pecaram, e todos nós estamos separados da glória de Deus, todos nós carecemos da graça de Deus, todos nós carecemos da glória de Deus. Então um dos malfeitores que foi crucificado ao lado de Jesus, ele não consegue discernir as revelações de Deus. O malfeitor que foi crucificado ao lado de Cristo, ele zomba, ele escarnece junto com a multidão, junto com os soldados, e junto com os religiosos. Aquele que foi crucificado ao lado de Cristo Jesus tenta usar Deus para o seu próprio benefício. Aquele que foi crucificado ao lado de Jesus, ele se exalta, ele não reconhece os seus pecados, ele não teme a Deus, ele tenta sair ileso da sua condenação. Salvou os outros, salva-te a ti e salva nós, Jesus, se tu és o Filho de Deus. Ele não crucifica o seu eu, mas houve um deles, eu não sei se foi Dismas ou Gismas, pastor, e tem esses nomes na Bíblia? Não, esses nomes nós encontramos aí no livro apócrifo de Nicodemos, e eles falam que esses eram os nomes desses dois malfeitores. Mas é interessante que o outro malfeitor, eu entendo que ele foi crucificado não somente ao lado de Jesus, mas ele foi crucificado de fato com Cristo. O seu eu foi para a cruz. Esse outro malfeitor, ele zomba e escarnece de Cristo, conforme Mateus e Marcos. Mas conforme o Evangelho de Lucas, ele se arrepende. Esse malfeitor que foi crucificado com Cristo Jesus, ele discerne as revelações de Deus. Ele se vira de repente para aquele momento e Deus se revelando através daquelas mensagens, através daquela zombaria, através do título
do rei dos judeus que está sobre a cruz de Jesus. E aquele homem tem um insight, ele percebe que ali do lado dele não está simplesmente um profeta, mas ali está Deus encarnado, ali está o Salvador do mundo. Deus se revelou da mesma forma a ambos, mas é um que reconhece que de fato quando ele se vira, ele toma um susto. Puxa vida, Deus está sendo crucificado conosco. Esse homem que foi crucificado com Cristo, amados, ele se humilha. Esse homem se humilha, esse homem confessa o seu pecado. Ele diz, nós merecemos este momento, nós merecemos a cruz, mas nenhum mal ele fez para estar na cruz. Ele confessa o seu pecado, e ele confessa também a Cristo Jesus como Senhor e Rei. Aquele malfeitor que representa nós, que foi crucificado com Cristo Jesus, ele demonstra temor a Deus muito mais do que muitos cristãos. E é de onde a gente não espera que a gente muitas vezes percebe maior temor. Muitas vezes não são daquelas pessoas que nós entendemos que sejam piedosas. Esse malfeitor que foi crucificado com Cristo Jesus, ele reconhece que a sua condenação é legítima. Nós merecemos a crucificação. Esse malfeitor que é crucificado com Cristo Jesus, ele de fato crucifica o seu eu. Amados, algumas lições importantes para nós nesta manhã, a respeito do que é ser crucificado com Cristo Jesus. Primeiro, crucificado com Cristo é confiar exclusivamente na graça de Cristo. O que é ser crucificado com Cristo? É confiar exclusivamente na graça de Cristo. No versículo 41, a palavra de Deus diz, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ser crucificado com Cristo Jesus é confiar exclusivamente na graça de Cristo Jesus. Amados, a salvação daquele homem mostra que a mesma não depende de nossas boas obras. A salvação daquele homem mostra que não depende de nossa religiosidade. A salvação daquele homem mostra que a salvação é pela graça e não depende dos nossos feitos. A salvação daquele homem mostra que de fato nós nada merecemos de Deus, é pura e exclusivamente pela graça. Quem sabe aquele homem ele matou, quem sabe aquele homem roubou, quem sabe aquele homem destruiu vidas, feriu pessoas. Aquele homem fez revoluções, porque naquela época havia muitos revolucionários. E o crime daquele homem foi um crime tão grave, que ele foi levado à pena capital, que é a morte de cruz. Mas nós podemos ver ali um homem sendo alcançado não pelas suas obras, mas um homem alcançado pela graça de Cristo Jesus. Quem sabe todos nós nos levantaríamos e o crucificaríamos. Aquele homem, ele não participou de uma classe de EBD ou do SEB. Ele não participou de uma classe de catecúmenos, para os antigos aí, de preparação para o batismo. Ele não passou por essa classe. Ele não desceu as águas. Ele não foi batizado. Ele não entregou seus dízimos. Ele não participou da obra missionária. Ele não fez vigília. Ele não fez orações. A única oração que ele fez foi aquela na cruz, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. De fato, amados, ser crucificado com Cristo Jesus é aquele que confia que a única obra que pode salvá-lo é a obra feita por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Segundo, ser crucificado com Cristo Jesus é priorizar as coisas celestiais, versículos 42 e 43, que diz assim: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Qual é a maior necessidade de um homem que está sendo crucificado na cruz? Qual é a maior necessidade que um homem pode pensar a respeito do seu momento de morte, tendo ali um Senhor, um Salvador, Senhor da vida, que pode tirá-lo daquela cruz? Qual foi a prioridade daquele homem, amados? A prioridade daquele homem não foi a salvação do seu corpo. A prioridade daquele homem não foram as necessidades materiais, mas a prioridade daquele homem são as necessidades espirituais. A maioria de nós, quando estamos enfermos, quando estamos naquele momento, quem sabe, num leito de morte, o nosso primeiro pensamento é: Senhor, opera a cura sobre as nossas vidas. Nós vivemos uma geração de cristãos que estão muito mais preocupados com as coisas dessa vida do que com as coisas celestiais. A pessoa que de fato foi crucificado com Cristo Jesus, a maior preocupação, a maior prioridade do seu coração são as coisas celestiais, é a salvação de pessoas, é ajudar pessoas, é manifestar Cristo Jesus às pessoas, é se preocupar com o reino de Deus. Queridos, às vezes a gente usa a Bíblia de uma maneira inadequada. A gente pega, por exemplo, aquela oração modelo, a oração de Jesus, modelo, que diz assim: o pão nosso de cada dia. E a gente acha que Jesus está mandando a gente pedir pão para Ele todos os dias. A nossa compreensão a respeito desse texto está completamente equivocada. Por quê? Porque no mesmo capítulo, onde nós temos essa oração, capítulo 6 de Mateus, Jesus vai dizer assim: olha, não vos preocupeis com o que haveis de comer, não vos preocupeis com o que haveis de vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe que todos vocês precisam de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na verdade, quando Jesus fala a respeito do pão nosso de cada dia, Ele está falando a respeito da sua pessoa, que é Cristo, que é o pão vivo que desceu dos céus. Queridos irmãos, a gente precisa se desapegar um tanto quanto das coisas dessa vida. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Eu me libertei desse sentimento. Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida amanhã, mas eu sei que existe um Pai Celestial que sabe as minhas necessidades e cuidará para que eu tenha todas elas. Então a nossa preocupação, a preocupação do crucificado, daquele que teve o seu eu crucificado na cruz, a maior prioridade dessa pessoa não é com as coisas dessa vida. A maior necessidade, com toda certeza, daquele malfeitor que foi crucificado com Cristo Jesus, com toda certeza: Senhor, me livra dessa condenação. Um teve essa postura, aquele outro teve essa postura, mas esse priorizou as coisas celestiais. Em terceiro lugar, amados, crucificado com Cristo é se submeter ao senhorio e governo de Cristo Jesus. É se submeter ao senhorio e ao governo de Cristo Jesus. É interessante que tem muitas pessoas recebendo a Jesus Cristo somente como o seu Salvador. É interessante que tem muitas pessoas que não reconhecem que precisam receber a Jesus como o Senhor. Precisa receber a Jesus como aquele que governa a sua vida. E esse malfeitor que foi crucificado com Cristo Jesus, ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas ele diz algo interessante aqui nesse texto. Ele confessa Jesus como Senhor. E ele crê no seu coração na ressurreição. Ele crê no governo de Cristo. E em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, a gente vai encontrar essa verdade teológica, essa verdade bíblica, que aquele que de fato foi crucificado com Cristo Jesus, ele recebe a Jesus não somente como seu Salvador, ele recebe como Senhor da sua vida. É aquele cujos caminhos são governados pelo Senhor.
são dirigidos pelo Senhor. Os princípios que norteiam a sua existência, o seu trabalho, a sua dinâmica de vida, a sua família, os seus negócios, é a palavra de Deus, é o governo de Cristo Jesus, e de fato são essas pessoas que foram crucificadas com Cristo Jesus. Queridos, eu preciso encerrar essa palavra. Eu gostaria de pregar muito nessa manhã, mas nós temos a celebração da ceia do Senhor e queremos respeitar o horário proposto para a congregação nessa manhã. Mas é interessante, e eu vou falar bem rapidamente aqui. O Mário Persona, um estudioso da palavra, ele diz que, a respeito daquele texto de Lucas 9, 23, que renunciasse e agora está sob nova direção. Não sou mais eu e a minha vontade que manda aqui. É Cristo que manda na tua vida e na minha vida. Tomar a cruz significa eu estou disposto a sofrer rejeição, a sofrer vergonha, cansaço e tudo que sofreria literalmente carregando uma enorme cruz de madeira às costas. Ou seja, estou disposto a me identificar com Cristo em seus sofrimentos. E siga-me, quero ir onde Ele for e me enviar. Quero fazer como Ele faria e viver como Ele viveria. Estar nos lugares onde Cristo Jesus estaria. E finalmente, algumas observações interessantes a respeito desse texto e que eu diria que são aplicações necessárias à nossa vida. Estar crucificado com Cristo Jesus é aquele que sofre a oposição da família e amigos. É aquele que é reprovado pelo mundo e rechaçado pela sociedade. É aquele que está disposto a abrir mão dos confortos desta vida. É aquele que vive em completa dependência do Pai. É aquele que caminha em obediência à direção do Espírito Santo. É aquele que proclama uma mensagem que não é nem um pouco bem aceita ou palatável. Arrependei-vos, vocês são pecadores. É aquele que está disposto a encarar uma senda solitária e ser abandonado. É aquele que recebe constantes ataques dos líderes religiosos, como Jesus sofreu. É aquele que sofre por amor da justiça. É aquele que passa por privações, provações e vergonha. É aquele que dedica a sua própria vida para o bem-estar do seu próximo. É aquele que considera-se morto para si mesmo e para o mundo. É aquele que apropria-se da nova vida que tem em Cristo Jesus. É aquele que tem certeza da razão de sua existência e de seu destino eterno. Jesus Cristo diz na sua palavra, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto, ou muitos frutos. Quem sabe, amados, a razão de nós ainda não produzirmos essa vida que Deus espera que produzamos nesse mundo, é porque nós caímos um dia nessa terra, mas ainda não morremos. É que nós ainda não fomos com Cristo para a cruz do Calvário. Percebam que quando você pega uma semente, seja de qual fruto for, você lança sobre a terra, aquela semente vai morrer. E ela vai morrer, ela vai nascer, ela vai crescer e ela vai produzir fruto. Se ela não morrer, não haverá fruto. Finalmente, eu gostaria que você pensasse sobre duas coisas. A igreja do crucificado é a igreja dos crucificados. Eu quero repetir para vocês. A igreja do crucificado é a igreja dos crucificados. E olhando para Adão, que não crucificou o seu ego, mas para o ladrão que crucificou o seu ego, nós podemos tirar a seguinte lição. Adão não crucificou o seu eu e foi expulso do paraíso. O ladrão crucificou o seu eu e foi acolhido no paraíso. Adão não crucificou o seu eu lá no Éden. Ele foi expulso do paraíso. O ladrão crucificou o seu eu no Calvário e foi acolhido no paraíso.
Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a cada dia tomarmos a nossa cruz e crucificarmos o nosso eu.